por falar em jovem, estou muito alegre nesse programa de hoje, muito feliz em falar sobre um jovem católico que influencia, até hoje, ele faleceu em 2006, e até hoje influencia milhões de outros jovens pelo mundo. Estou falando do Beato Carlo Acutis, e quem está aqui comigo para ajudar a falar essa história é o Padre Fábio Vieira, da Diocese de Cuiabá, no Mato Grosso. É isso, Padre? Boa tarde. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ih, errei tudo. Desculpa, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Isso mesmo. Mas viajo o Brasil inteiro falando sobre Carlo Acutis, né, Padre? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Todos que fazem parte aqui desse programa. E a gente trouxe o Padre Fábio hoje aqui por dois motivos muito especiais. Ontem foi a festa do Beato Carlo Acutis, a festa litúrgica dele. E também na semana que vem, no próximo dia 19, estreia aí em cinemas do Brasil inteiro o documentário O Céu Não Pode Esperar, que conta a história do Beato Carlo Acutis, inclusive com depoimento da mãe do Carlo. Então, assim, é realmente muito emocionante e muito verdadeiro. Você vai conhecer muito de perto, no íntimo da família mesmo, como era o Carlo. E o Padre Fábio conhece a vida dele assim também, como ninguém, conviveu inclusive com a família e hoje vai poder contar um pouquinho aqui com a gente, pra gente. Padre, o Carlo Acutis, que é considerado aí o primeiro influencer católico, né? Hoje que a gente tem essa fama aí de influencers, Carlo Acutis começou a usar a internet muito tempo atrás para passar a mensagem de Deus. É interessante você falar aí sobre influencer, né? Essa é uma expressão nova, né? Para quem trabalha aí com as mídias. Influencer é aquele que produz um conteúdo, né? E esse conteúdo aí tenta trazer outras pessoas para também propagarem. A grande verdade é que o Carlo, esse termo foi atribuído ao Carlo porque hoje é que nós estamos conhecendo o seu conteúdo. Não que na vida dele, nos 15 anos que ele viveu, ele usasse essas plataformas, até porque nem tinha. O Carlo é da época do Orkut, nem Orkut ele tinha. O que ele fez foi apenas usar a internet para as suas pesquisas, maior de todas elas, a Mostra dos Milagres Eucarísticos e a Mostra Mariana, seus dois grandes amores, a Eucaristia e Nossa Senhora. E hoje nós temos esse conteúdo, né? Aí a gente pode dizer que o Carlo é um influencer hoje? Sim, porque está influenciando a tantos outros com o seu conteúdo produzido lá atrás para buscar o céu, assim como ele buscou. Numa época que a internet nem era ainda assim tão usada, né? Não tinha o acesso que a gente tem hoje. O Carlo Acutis não tinha um celular na mão como a gente tem hoje. Era um notebook só. E ele fez artesanalmente ali um site para divulgar esses milagres eucarísticos. E hoje, então, esse conteúdo dele é muito mais divulgado, né? Com esse acesso que a gente tem hoje. Sim, porque o conteúdo em si é uma grande experiência da própria vida do Carlo. Ele traduz ali para a gente o que foi a sua vida, o seu grande amor, a Eucaristia e os milagres eucarísticos, e a devoção à Nossa Senhora, que são pilares da fé católica. Né? Então, com isso, ele testemunha a própria vida, né? No seu grande amor. A Eucaristia, minha autoestrada para o céu. A forma mais rápida de chegar ao céu é pela Eucaristia. O Carlo dá um tapa na cara de muitos de nós católicos que não têm a Eucaristia como centro da sua vida, né? E aquele garoto, aquela criança aos 7 anos de idade, quando comungou a primeira vez, diz: nunca mais eu deixarei de ir à missa e de fazer um momento de adoração. Porque lá onde está, como fala, né, a Sagrada Escritura, onde está o teu coração, onde está o teu tesouro está no coração. Então o Carlo e Nossa Senhora, se eu não posso chegar pela Eucaristia, que é a via expressa para o céu, o Santo Terço é a minha escada para o céu. Cada terço rezado é como se fosse um degrau que me aproxima do céu. Mas o grande desejo do Carlo foi sempre o céu, né? A minha meta é o infinito, dizia Carlo Acutis. E para isso ele foi se alimentando daquilo que são pilares da nossa fé, né? Então, se eu fosse sintetizar o que o Carlo fez, gente, para ser santo, foi católico de verdade. Porque a igreja já nos apresenta o caminho de santidade. A questão é que muitos de nós não abraçam esse caminho. Por quê? Porque precisa conhecer. Eu só amo o que eu conheço. E o Carlo amou. E amou porque conheceu. E ele que até brigou no bom sentido, porque ele queria fazer a primeira Eucaristia, não é, padre? Ele queria comungar. Na verdade, com 7 anos o Carlo já estava preparado, né? Mesmo, tanto que ele foi fazer a primeira comunhão fora da sua paróquia, até para não chamar muita atenção dos outros, porque aquele menino de 7 anos que já tinha lido
todo o catecismo da Igreja Católica, assim como todos vocês estão nos ouvindo agora já leram, né? E já conhecem o catecismo. O Carlos, com 7 anos, já tinha lido todo o catecismo da Igreja, já conhecia. Estava sendo alfabetizado lendo o catecismo da Igreja Católica. E o Carlos catequiza a sua família, né? A grande verdade é que o Carlos foi um santo que fez milagre em casa. Transformou primeiro o seu ambiente. A sua mãe é uma prova viva de tudo isso. Dona Antônia é a grande mensagem do filho hoje para o mundo, daquilo que ele expressou. Então a família do Carlos, se eu posso atestar, porque vivi o dia a dia ali com eles, vivem o carisma do Carlos. E olha, a Dona Antônia está nesse documentário que estreia nos cinemas no próximo dia 19, e eu quero mostrar para vocês o trailer então, O Céu Não Pode Esperar. Olha só. O Carlos me disse que teve uma visão com um avô que lhe implorou: reza por mim, eu estou no purgatório. Carla entrou na minha vida de uma maneira muito inesperada e disse: você quer ser minha amiga? Aos 9 anos, comecei a vivenciar episódios de abuso sexual. Naquele momento não entendia o que estava acontecendo, sendo que encontrar ele foi como encontrar um intercessor e um companheiro também na minha vida espiritual. Ele confessava regularmente. Eu fico só pensando, de quê? O Carlos também teve que ouvir aquelas palavras de Jesus. Sou eu que te amo, sou eu que te perdoo, eu te absolvo dos seus pecados. Estive 3 meses no hospital. É um anjo para os jovens. Mas eu tenho que dizer que na sua vida ajudou muitos adultos. E ajudou pessoas como eu. Ele subiu ao céu antes do que se pode imaginar. Ele abriu um caminho para que todos cheguem lá. Uma estrada que agora todos podem ver. O céu não pode esperar. É um autêntico mestre dos cristãos. Sabe o que é interessante, muito interessante nesse documentário? Porque o Carlos conviveu com a gente, né? Ele morreu em 2006, então ele é contemporâneo. Então a gente estuda muitas vezes a vida dos santos e parece um pouquinho distante da gente, porque viveram lá atrás. Carlo Acutis não, ele viveu aqui junto com a gente. E a gente ouve histórias nesse documentário, padre, de pessoas que conviveram com ele ali, né, no dia a dia. Sim, ali é um grande retrato e eu tenho certeza que todos que assistirem vai se sentir tocado também a esse chamado, né? Porque um jovem de 15 anos, se ele pôde, eu também posso. Parece que a santidade foi ficando tão distante das pessoas que as pessoas julgam a santidade ser o privilégio de um ou de outro. Há quem diga até: eu não sou digno de ser santo. Como não? Você foi batizado. Todo batizado é chamado à santidade. E o Carlos reaviva nesse nosso tempo de esvaziamento, de tantas ideologias, de tanto contra os valores, de relativismo, de falta de amor, de misericórdia, de tanta coisa, tanta guerra. Meu Deus do céu. Aí vem um jovem e diz: o céu não pode esperar por a gente não, nós estamos perdendo tempo com essas coisas. Aliás, tempo é precioso, né? Como nós não sabemos a quantidade de tempo de vida que nós temos, qual é a hora de amar? Agora. Qual é a hora de ser feliz? Agora. Qual é a hora de perdoar? Agora. E qual é a hora de buscar a santidade, assim como o Carlos? Agora. Assim ele fez. E em 15 anos foi o suficiente para isso. Como o senhor falou, né? E ele fez com uma mensagem muito simples, que é viver a fé da forma que a gente deve viver todos os dias. Perfeitamente, né? Você disse tudo. A igreja já nos dá o conteúdo para a salvação. Só que nós, infelizmente, às vezes queremos fazer um caminho agregado a outras coisas. E não é. É muito simples, é o amor. Está lá, o amor. É muito claro. Está traduzido, Jesus ainda disse: olha, ama a Deus e ao próximo. Está aí, está sintetizado ainda, né? Só que isso exige. E nem sempre nós queremos pagar o preço, porque temos uma tendência muito forte ao comodismo, né? Se tudo está bem, se as coisas estão ao meu favor, para que eu vou lutar? Não. Porque o caminho de santidade vai exigir, aí você recorda a via sacra, vai exigir também sofrimento, renúncias. Mas por quê? Porque tem uma causa, porque tem uma meta, não é uma causa vazia. Então, o Carlos fez esse processo, ele também teve as suas renúncias, né? Não é simplesmente pronto e acabado, não, né? O próprio processo de conversão que ele provocou na família, isso para ele foi, com certeza, vendo tudo aquilo, foi dor, mas vou ressignificar tudo isso,
né? O próprio pecadinho dele maior que ele considerava, né? Que ele tinha que confessar sempre que era a gula, né? Carlo amava a torta inglesa. Qualquer dia faça uma torta inglesa aqui, que era a torta preferida do Carlo Acutis, né? O senhor sabe fazer, padre? Eu não sei, eu aprendi a fazer o espaguete alho e óleo, que era o mais simples. Mas o senhor tem que vir aqui ensinar qualquer dia. Um risoto, eu aprendi a fazer um risoto maravilhoso. Podemos fazer um risoto caprese aqui maravilhoso. Olha, que eu nem estou oficialmente no programa, claro, veio aqui quando a Rita não está, mas já está convidado. Pode vir fazer risoto aqui, viu? Opa, com a bênção do Carlo Acutis. Pois é, o Carlo amava a torta inglesa. E só que tinha que segurar, porque ele tinha um certo limitezinho para parar. Então ele sabia que aquela era uma limitação humana, mas que levava ele a pecar, né? Então assim, o santo, como dizia Santo Agostinho, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro, né? Ou seja, porque a gente acha que é pecador, não pode ser santo. Você é santo porque teve consciência do pecado e se converteu. Olha a própria vida de Santo Agostinho e tantos outros. Então nenhum santo foi pronto. Ele teve um passado, e talvez um passado de dor, de sofrimento, de pecado, que chegou à conversão. Então todos os santos passam por esse processo. O Carlo não foi diferente. A questão é que foram 15 anos de vida só, não dá para a gente quantificar. A biografia não é tão extensa, mas foi suficiente para nos dizer que a santidade está aí. Continua sendo um projeto que todo mundo pode abraçar. E por ser um jovem, isso eu posso testemunhar, porque nós já fizemos aqui uma série de reportagens, inclusive entrevistando o senhor também, e a gente entrevistou alguns jovens devotos do Carlo Acutis, e muitos deles diziam, nós nos enxergamos na santidade, através da figura do Carlo Acutis. Então a gente vê um jovem que viveu essa vida de santidade. Daqui a pouquinho eu vou querer que o senhor conte pra gente o que faz uma pessoa ser santo, né? Como que a igreja faz esse processo de beatificação e depois da canonização para declarar uma pessoa santa. Então, para o jovem é muito importante ele se enxergar nesse processo e saber que é possível, que a internet hoje, que traz tanta coisa ruim, ela pode também ser um caminho para a santidade. Vamos apontar para isso, né? E o Carlo mostrou que pode, né? Aqui eu quero até fazer um comentário, né? As pessoas já dentro do processo da canonização. Quando é canonizado é que a igreja vai dizer do que ele vai ser patrono, do que ele vai ser padroeiro. Embora as pessoas popularmente já estão dizendo que o Carlo é o patrono da internet, ainda não é, calma aí, eu sei que o povo brasileiro é apressado, tá? É porque o povo já acredita na santidade do padre. Não, disso não tenho dúvida, nós já acreditamos que Carlo é santo, mas quem tem autoridade para dizer isso é a igreja, ela não disse ainda. Ele é beato, falta o último degrauzinho. E no dia da canonização, aí a igreja diz do que ele será padroeiro. Hoje ele é candidato a patrono da internet, tem outros junto com ele. Mas eu acredito que o Carlo está na frente. Que bom. Padre, o processo de beatificação dele foi rápido, né? Ele morreu em 2006, em 2013 o processo foi aberto e em 2018 ele foi beatificado. Na verdade foram 13 anos depois da morte, já tínhamos ele beatificado, né? Em 2020, a sua beatificação. Né? Então assim, veja bem, foi um dos processos mais rápidos. Então, explicando para você como que se dá um processo. Primeiro, todo processo começa na diocese, é o bispo local que abre. O do Carlo, quem abriu foi o então cardeal Scuola de Milão, né? Então o processo abria na diocese dele. E no ato que o bispo abre esse processo, ele já o decreta servo de Deus. E as pessoas podem já pedir a sua intercessão, porque a partir daí vai precisar de um milagre para ser beatificado e um outro para ser canonizado. Mas só pode pedir a intercessão depois que é aberto o processo e depois que ele já é servo de Deus. Para que o bispo abra um processo, ele precisa ter elementos consistentes de que ali há indícios de uma vida de santidade. Foi o que aconteceu com o Carlo. Logo após a morte dele, chegaram-se vários testemunhos, coisas escritas, anônimas, coisas que da mãe nem imaginava, né? E de posse de tudo aquilo, Dona Antônia leva ao bispo. E ali é reconhecido que vamos abrir uma comissão para fazer a análise. Então começou. A partir daí, depois de servo de Deus, havia um segundo degrau que é decretá-lo venerável. Esse é o momento mais grosso assim, do processo, porque é onde vão ser investigadas toda a questão de escritos, de pensamento, das virtudes do candidato, né? Do aspecto moral em todos os sentidos. Do Carlo foi muito fácil, ele deixou tudo registrado. De muitos santos demoravam porque já não existiam mais testemunhas vivas para dizerem alguma coisa.
né? Há pouca coisa escrita. O Carlo não. Quando se abriu o notebook dele, que foi a primeira coisa que a apostolação apreendeu no processo, foi o notebook do Carlo, lá estava tudo. O que ele pensava, o que ele era o seu diário de bordo. Então o conteúdo já estava ali. E uma vez que todas as pessoas... porque dentro desse processo tem uma figura que chama-se o advogado do diabo. É usada essa expressão até hoje. Tem um que é pago dentro da congregação pela causa dos santos para achar alguma coisa que deponha contra a vida daquela pessoa. É pago para... Ele vai investigar mesmo, é o detetive. Mesmo. Do Carlo não teve nada. Né? Porque se tivesse, o processo teria parado ali mesmo. Eu até costumo dizer para os jovens, a primeira coisa que o Vaticano aprendeu foi o notebook do Carlo. Foi feita uma varredura de FBI. Ou seja, nada foi encontrado que desabonasse a pureza do Carlo. Ou seja, ele nunca entrou num site pornográfico, por exemplo. Se tivesse, teria parado o processo ali mesmo. Aí eu costumo dizer, e você que tem aí seu celular e seus notebooks, se fosse apreendido para... E se a Santa Sé pegasse? Você seria santo? Com certeza encontraríamos muita gente santa. Com certeza, né? padre. Mas encontraríamos alguns talvez ainda no purgatório, não sei onde. Né? Não somos juízes de ninguém, mas só para dizer, né, que foi isso. Então, uma vez reconhecido isso, a igreja reconhece as virtudes heróicas e decreta venerável. Nesse tempo, se já tiver acontecido o milagre, já vai ajudar para a beatificação. Foi o que aconteceu com o Carlo. Antes dele ser decretado venerável, o milagre já tinha acontecido em Campo Grande. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E já estava em investigação em 2013. Em 2018, né, a igreja reconhece o milagre, decreta venerável e autoriza a beatificação. Né? Então, assim, foi tudo muito rápido, tudo conjugado. Aí vem... Beato precisa um milagre, que é o 3º degrau, e agora só falta ser canonizado, só falta mais um milagre. Eu sei que esse processo de canonização, ele corre também muito em segredo, até para não atrapalhar nada do processo, mas o senhor pode dizer para a gente por exemplo, em que pé está? Chegam todos os dias para postulação relatos, tá, de possíveis milagres, mas muita coisa não é milagre, é graça. Uhum. É que a gente confunde muito milagre com graça. Né? A graça a gente tem toda hora. Né? O milagre é o extraordinário. É o impossível para o humano. Né? Isso não acontece todo dia. Então, de posse disso, a postulação encaminha para a congregação pela causa dos santos, que vai fazer aí a filtração de tudo isso para ver onde tem inconsistência. Olha, nas últimas informações que eu tive, tem 3 possíveis milagres já que foram encaminhados, porque aí vai toda a equipe científica, médica, precisa de todo atestado desse povo, quando é cura, e de o bispo da diocese onde aconteceu o milagre que encaminha. E para alegria tem 2 do Brasil. Ah, mas o Brasil então tá ajudando ali, porque o primeiro milagre que o padre comentou foi de um garotinho que chama Mateus. Tinha uma doença rara no pâncreas e foi curado por intercessão de Carlo Acutis. E talvez, padre, não sei se eu posso chamar assim, eu posso estar errada, mas talvez o primeiro milagre por intercessão, ou a primeira graça por intercessão do Carlo Acutis, foi justamente a conversão da família dele, dos pais dele, que não eram tão ligados. Eram católicos praticantes. Exato, né? Não eram tão próximos à igreja. E o senhor conviveu com essa família, o senhor testemunhou isso muito de perto. Testemunho, eles vivem o carisma do filho. Comunhão diária, santo texto todos os dias. Mas tem um que eu considero ainda, além desse, e Dona Antônia atribui a ela, o primeiro milagre do filho, depois da conversão, acontece com ela. Porque, veja bem, o Carlo era filho único. Ela não podia ter mais filhos, Dona Antônia. E ela engravida de gêmeos, 4 anos depois da morte do Carlo. E aos 43 anos ela dá à luz a gêmeos. Né? Então, assim, isso é um milagre que ela considera, porque ela não podia realmente mais ter filhos. E aos 43 anos, e gêmeos. Fizeram 13 anos agora, Francesca e Michele. Então, assim, o Carlo mandou 2 irmãozinhos. Então, assim, a família é agraciada com muitas coisas ali. E olha, a Dona Antônia, ela está muito presente no documentário que estreia agora no dia 19. O Céu Não Pode Esperar. Tem depoimento dela ali contando momentos mesmo de família do Carlo Acutis. E quando ela soube que o documentário seria lançado aqui no Brasil, ela fez questão de enviar o vídeo para o padre Fábio Vieira, que fez a gentileza de ceder aqui para a gente também, para a gente mostrar para você esse depoimento exclusivo aí da Dona Antônia. Vamos ver? Grande saludo a todos os brasileiros
Es una buena noticia que el film, la película de Carlo, El cielo no puede esperar, o céu não pode esperar, vai ser projetado em Brasil em outubro e os invito todos a ver esta película, que attraverso esta película el Señor está haciendo muchas gracias, y sobre todo nos ayudará a amar sempre mais a Eucaristia, como foi por Carlo. Um grande abraço a todos e hasta pronto. Eu posso imaginar a alegria de uma mãe, né, de saber que o filho dela leva tantas pessoas para próximo de Jesus Cristo. Ela sofreu a dor de perder o filho, mas ela vê a alegria do que o filho dela faz mesmo após a morte, né, padre? É realmente algo transcendente no imanente da vida. Dona Antônia é a empolgação viva. Eu lembro que depois da beatificação do Carlos, no dia seguinte, nós estávamos almoçando, aí o André olhou assim... André é o pai dele, né? É o pai. Falou assim, olhou para a Dona Antônia. Antônia, tá feliz? Tá feliz agora? Teu filho está beatificado. O sorriso dela, assim, porque ela quem luta, né? Que tudo isso. Aí ele brincando, né? Falou assim, Padre Fábio, teve uma hora que eu pensei assim, eu acho que é a Antônia que vai ser beatificada. Assim, mas não deixou de ser a mãe junto com o filho e o pai também, viu? Padre, como que o senhor chegou até o Carlo Acutis? Por que hoje o senhor viaja o Brasil divulgando esse jovem beato? Minha filha, até hoje eu estou tentando encontrar essa resposta. Porque há 10 anos eu conheço a família Acutis, né? Todos os anos eu ia a Assis, ficava lá, hospedado na casa deles. E de repente, não sei, de repente estava lá morando. Acho que eu estou ainda, muita coisa está se fechando ainda o ciclo para mim. Né? Tanto padre no mundo, mesmo na Itália, porque eu não sei, essa ligação com o Brasil. E num ano tão difícil, né? Quando nós estávamos lá, eu fui para um trabalho e de repente a pandemia veio e mostrou tudo aquilo para a gente. Eu pensei assim, nossa, eu vim morrer aqui, meu Deus. Porque só quem viveu aquele ano de 2020 na Itália sabe. O primeiro país do Ocidente a entrar naquele processo, que ninguém sabia o que era aquele vírus. Aquele terrorismo todo. E ninguém podia olhar para ninguém, que parecia que já ia se contaminar. Foi um negócio terrível. E nós todos ali fechados dentro de casa. Aí no almoço, né, Dona Antônia, a senhora já parou para pensar que o mundo todo ficou sem Eucaristia? Foi tirado de todo mundo a Eucaristia, as igrejas foram fechadas, mas a família do Carlos não ficou um dia sem? Parece que ele sabia que ia acontecer, mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa de vocês, e o que nos sustentou naquele período foi a missa diária. Olha que coisa, depois a gente foi, Carlos, né? Depois a gente foi tentar entender isso, né? E quando eu vim embora e comecei esse trabalho todo, que começou lá no quarto dele, rezando o terço, numa live, rezando o terço do quarto do Carlos, começou esse trabalho, parece que era para isso. Eu fui meio que fazer uma faculdade na casa dele, e para depois voltar aqui e levar aí, testemunhar também, porque não deixa de ser um testemunho. Um testemunho, né? Queria que o senhor fizesse um convite, então, para todo mundo que está assistindo a gente, para ir ao cinema. O céu não pode esperar. Gente, nossa juventude, todo mundo, não tem idade. Às vezes a gente vai para o cinema ou vai assistir tanto filme que não acrescenta em nada na vida da gente. Eu tenho certeza que esse documentário vai despertar um pouquinho dentro de você, ou pelo menos um questionamento de como que está a sua vida hoje. De que a santidade está aí, ou pelo menos mudar o caminho ou algumas coisas para que você se torne um ser humano melhor, um cristão melhor, né? O ser gente de que tanto necessitamos ser no dia a dia para nos tornarmos santos. Eu tenho certeza que esse documentário vai trazer uma reflexão profunda para muitas pessoas, né? E convido a todos a não deixarem de experimentar e de fazer essa experiência assistindo. A partir do dia 19 de outubro, então, 150 cinemas em todo o Brasil. O céu não pode esperar. E olha que coisa boa, a revista Brasil Cristão desse mês de outubro também. Quem está na capa aqui da nossa revista é o beato Carlo Acutis. Dom Murilo Krieger escreve uma reportagem linda também, contando um pouquinho da história dele. Você vai poder conferir, você que é sócio vai poder conferir essa história escrita pelo Dom Murilo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Dom Murilo escreve também, conta um pouquinho desse processo
processo da vida do Carlo Acutis, um pouquinho da doença que ele passou, da leucemia que ele passou aqui. Então você que é sócio já vai poder ter um gostinho de saber como foi a vida do beato Carlo Acutis. E aí vai lá no cinema, O Céu Não Pode Esperar, para ver esse relato de tantas e tantas pessoas que conviveram com esse jovem, que hoje é beato e que leva, claro, muitos outros jovens também a viverem a santidade. Se Deus quiser, vai levar muitos outros ainda. Padre Fábio, muito obrigada. Agradeço a sua presença aqui e esse seu testemunho, porque mais do que história, o senhor vive o Carlo Acutis e pode contar isso pra gente. Obrigado pela acolhida mais uma vez aqui na TV Século XXI. Estamos sempre à disposição. E finalizando, uma última mensagenzinha. O Carlo, no dia da primeira comunhão, disse assim: o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Eu convido a todos, principalmente a nossa juventude, tenham um projeto de vida, saibam o que vocês querem da vida, porque ela passa rápido demais e o céu não pode esperar. Obrigada, Padre. Bom fim de semana. Sua bênção. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, viu? Olha só, fica esse convite para você, então, aí. O Céu Não Pode Esperar, distribuição da Kolbe Art em cinemas aí de todo o Brasil, uma oportunidade de você conhecer um pouquinho mais sobre esse jovem beato que faz tão bem, não só para os jovens, mas para os jovens de coração também. Todos nós podemos ser jovens e viver esse processo de santidade, assim como viveu Carlo Acutis.